Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade no livro de Salmos. Vamos estudar o Salmo de número 17. Salmo 17. É uma súplica pela proteção divina. É uma oração de Davi. Vamos ler todo o Salmo? São 15 versículos. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fardam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, Deus soberano, Senhor e Mestre das nossas vidas, te pedimos que o teu Santo Espírito seja realmente o Mestre nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, profundamente, Senhor, através da tua palavra, que é como espada de dois gumes. Usa a tua palavra para nos edificar, para nos santificar, para nos confrontar, para nos avivar. Usa a tua palavra, Senhor, para trazer clareza aos nossos pensamentos a respeito do Senhor, a respeito deste mundo, a respeito de nós mesmos e a respeito da eternidade. Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, porque se o Senhor não fizer isso, nós não vamos compreender uma letra sequer das Escrituras. Tudo isso nós te pedimos, com esperança e com gratidão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo, como a gente já ouviu no início aqui, lemos que é uma oração de Davi. A gente entende que os salmos não são somente canções. Muitos salmos são lamentos, são salmos de expressão de dor, mesmo sendo convertidos em música muitas vezes, mas uma boa parte dos salmos não são somente expressão de alegria, de gratidão, de bênçãos recebidas e de coisas boas que os salmistas escreveram. Mas grande parte dos salmos expressam dor, lamentação e, mais do que isso, desejo de vingança, desejo de colocar a casa em ordem, desejo de pedir para Deus que Deus faça justiça. Esse aqui é um desses salmos. É um salmo tanto de lamentação como de imprecação.
Na apresentação que João Calvino faz desse salmo, ele escreve o seguinte, como apresentação, ou como pano de fundo, Calvino escreveu assim, do Salmo 17. Este salmo tem um triste lamento contra o cruel orgulho dos inimigos de Davi. Ele protesta que não merecia ser perseguido com tal desumanidade, porquanto não lhes dera nenhum motivo de exercerem contra ele sua crueldade. Ao mesmo tempo, ele roga a Deus, como seu protetor, a manifestar o seu poder para seu livramento. A inscrição do Salmo não indica algum tempo específico, mas é provável que Davi esteja se queixando de Saul e de seus associados. O que a gente lembra da história? A gente, nesse salmo, obrigado, irmão. Apesar de nós não termos, nesse salmo, uma explicação inicial sobre o tempo da vida de Davi, o que estava acontecendo na vida de Davi, como em outros salmos a gente encontra, quando Davi mesmo, ao escrever o seu salmo, ele coloca ali na ocasião, no tempo ou a situação que ele estava passando. Nesse aqui não é especificado isso. Porém, como a gente conhece a vida de Davi, quando a gente lê em Samuel, no livro de Reis, a gente vê ali, no livro de Samuel especificamente, a gente encontra a vida de Davi, do início ao fim. Então a gente pode notar que essas expressões que Davi está falando aqui, estavam mostrando que ele estava sendo perseguido de uma forma injusta. E todos nós sabemos, conhecendo um pouco da vida de Davi, que logo no início da sua carreira, antes mesmo de ele ser coroado rei, quando Saul ainda era rei, Saul já no seu coração teve ali a infeliz ideia de fazer de Davi o seu inimigo. E ele perseguiu injustamente Davi. Porque Saul ficou sabendo que Samuel havia ungido Davi para ser o seu sucessor. E com essa ideia na cabeça, Saul torna-se raivoso e um grande opositor de Davi, ainda moleque, menino, súdito de Saul, amante de Saul. Mas Saul não olhava Davi com esses olhos. Saul olhava Davi como um inimigo. E ele passou a odiá-lo e persegui-lo. E Davi, então, ele fala para Deus: isso não é justo, Senhor. Eu nada fiz e nada farei para tirar o trono do meu amado rei Saul. Por que ele faz isso comigo? O que é que está acontecendo, Senhor? Então, esse salmo provavelmente pode ter sido escrito numa circunstância bem provável que seja nessa circunstância. Por isso que Calvino diz dessa forma, que provavelmente foi nesse tempo. Então, esse salmo é uma oração ousada, baseada numa justiça pessoal. Para nós fica estranho a gente ler este salmo, sabendo que nós conhecemos bem a palavra de Deus, que nos diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Porém, Davi diz assim: a minha causa é justa, Senhor. Como que Davi teve essa ousadia? Isso nos deixa fascinados. Nos deixa fascinados. Então é uma oração ousada, baseada numa justiça pessoal, que o julgamento e o socorro divinos não desprezariam. Quem recorre ao Deus justo e vingador para que o defenda, tem certeza absoluta de sua inocência na causa. Por isso que Davi fala dessa forma. Ele tem certeza disso. Então vamos mergulhar no Salmo, vamos estudar, dividir em partes, para a gente ver ao longo dessa oração o que nós podemos aprender de Davi. E isso é muito interessante. Os Salmos nos ensinam a orar. Muitas vezes nos ensinam a nos comportar diante de Deus. Nos ensinam a gente ter ousadia diante de Deus.
Eu estava ouvindo uma pregação sobre esse salmo nesses dias, estudando sobre esse salmo, e o pastor que pregava sobre ele disse assim: se Davi parasse por mais 5 minutos, ou pensasse uma segunda vez antes de fazer essa oração, talvez ele não tivesse feito essa oração. Porque ele poderia pensar: o que eu estou falando? Eu estou me colocando como justo diante de um Deus justo e santo. Quem sou eu? Mas ele ousadamente não pensou 2 vezes e expressou para Deus: Senhor, olha a minha causa. Então isso é maravilhoso para nós, meus irmãos. Isso nos quebra muita barreira em nossos corações a respeito de um relacionamento com Deus. Mostra que um Deus santo e justo se agrada de justiça. E se agrada daqueles que se aproximam dele com sinceridade de coração. É um Deus que se agrada disso. Então vamos separar em algumas partes esse salmo. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3. Nesses 3 primeiros versículos, nós vamos entender o seguinte: que Davi expõe diante de Deus a sua justiça. E ele chama de causa justa. Está logo no versículo 1. Como base para que Deus lhe ouça a oração, ele atenda o seu clamor. Então olha só o que Davi fala. Ele já fala: ouve, Senhor, a causa justa. Quando ele diz, ao longo desse trechinho de 3 versículos, ele está expondo a sua causa diante de Deus, que ele chama de causa justa, ele fala, olha só as expressões que ele fala. Ele fala, primeiro, ouve, Senhor. Depois ele fala, dá ouvidos, é a mesma coisa. Com base em quê? Ele diz, olha que ousadia no versículo 2: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Depois ele fala assim: sondas meu coração. E mais ainda, ele fala: provas-me no fogo. Davi tinha certeza absoluta da sua inocência. Olha só que ousadia. É uma fala ousada de Davi, expressando confiança em sua causa justa, que não poderia receber outra resposta senão um sim de um Deus justo. Não poderia receber outra resposta. Irmãos, que ousadia desse homem. Ele tinha certeza absoluta da sua justiça, da sua inocência. Então ele faz essa oração com extrema ousadia. Ele fala assim: Senhor, o Senhor pode julgar a minha causa, o Senhor pode sondar meu coração, o Senhor pode me provar no fogo, o Senhor pode baixar na tua presença, porque o Senhor julga retamente. Ele diz aí no versículo 2, porque o Senhor julga, os seus olhos veem com equidade. O que é equidade? É equilíbrio, é justiça. Os seus olhos veem corretamente. Então ele se coloca nu diante de Deus, para que Deus olhe para ele e julgue. E o examine, faça um raio-x de sua vida. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós vemos essa ousadia de chegar diante de Deus. Presta atenção agora. Obviamente, ele, Davi, não está se colocando como irrepreensível em todas as áreas de sua vida. Não. Davi não está se colocando como irrepreensível em todas as áreas da vida de Davi. Mas, especificamente nesta acusação falsa e injusta de seus adversários, possivelmente Saul, dizendo que ele ia usurpar o seu trono. Ele não ia usurpar o seu trono, não era essa a intenção de Davi, não era essa a intenção de Davi nem ser rei de Israel, porque ele amava Saul, e ele tinha uma missão a cumprir na vida dele. E qual era a missão da vida dele até então? Ser pastor do seu pai. Essa era a missão de Davi. Ele não tinha intenção de usurpar o trono de Saul. Então a causa que ele estava sendo acusado ali de querer usurpar, que era essa ideia que Saul tinha de Davi, Davi chegou diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor sabe que não é isso a minha vida, minha intenção. O Senhor sabe no meu coração, nem passou essa ideia, Senhor. Porém, eles estão querendo me matar.
Eles estão me perseguindo para me matar, eles querem me destruir por causa disso, Senhor. Então julga-me. E sonho do meu coração, e vê que não é isso que eu quero. Não é essa a minha intenção. Então, que coisa linda. Ele, especificamente nessa acusação falsa e injusta de seus adversários, nós podemos entender isso. E não é que ele é totalmente irrepreensível, totalmente justo e certinho em todas as áreas da sua vida. Lógico, Davi não tinha essa ideia. Não era esse o coração de Davi aqui. Pois nós sabemos que ele mesmo, Davi, era um homem consciente de seus pecados. Davi era um homem sensível, o que o fazia segundo o coração de Deus. Não porque ele era irrepreensível totalmente, mas porque ele era um homem de coração quebrantado e contrito, ele escreve no Salmo 51. Ele diz que é este coração que o Senhor não rejeita. Salmo 51, vamos ler os versículos 9 e 10 para fechar essa primeira parte. Davi escreve o seguinte, irmãos. Versículos 9 e 10 só, porque há mais textos de Davi que comprovam que Davi tinha consciência de que ele era um grande pecador. Mas só pegando esses dois versículos do Salmo 51. Ele diz assim, versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados. Para quem que ele está falando aqui? Para Deus. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele tem consciência de que ele é um pecador. E o versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque ele sabia que o seu coração não era perfeitinho, não era irrepreensível. Então, meus irmãos, aqui a gente vê uma grande lição. Nós podemos nos chegar diante de Deus. Às vezes alguma acusação que é nos colocada diante dos nossos olhos, somos perseguidos por alguma acusação. E diante daquela acusação, e pela luz da palavra de Deus e pela luz do Espírito Santo de Deus, nós temos consciência e convicção de que não há injustiça da nossa parte. E se não há injustiça da nossa parte, nós podemos nos chegar diante de Deus e falar: Senhor, sonda-me, protege-me e vinga-me. Porque isso que estão falando de mim, o Senhor sabe que não é verdade. Era essa a vida de Davi. Nesse caso aqui era. Então a primeira parte é isso aí. Davi expondo a sua causa justa. Em segundo lugar, versículos 4 e 5. Davi se guiava pela lei do Senhor, ou pela palavra de Deus. Por ela, Davi rejeitava o caminho da impiedade e ajustava os seus passos às veredas de Deus. Então vamos ver aí, versículos 4 e 5, ele diz: quanto às ações dos homens pela palavra dos teus lábios, está falando das palavras dos lábios de Deus, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus passos, os passos de Davi, se afizeram, ou seja, eles foram reformados, refeitos, para andar nas veredas de Deus. O que são as veredas de Deus? São os caminhos da palavra de Deus. E ele fecha dizendo: os meus pés não resvalaram. Nessa segunda parte da oração de Davi, se em primeiro lugar ele colocou a causa justa, porque nada o condenava daquela acusação falsa que estavam falando contra ele. Em segundo lugar, a gente nota que Davi está andando segundo a palavra de Deus. O caminho de Davi era o caminho da palavra de Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós vemos a instrução de Deus ao seu eleito, mostrando o caminho certo através da luz de sua palavra. No versículo 5, Davi mostra que após seus passos se ajustarem, se afizeram, ele diz no versículo 5, os meus passos se afizeram. As veredas de Deus, após os passos se ajustarem às veredas de Deus, ele permaneceu firme.
Meus pés não resvalaram, ele diz. O que é que significa isso? Eu não deixei os caminhos da tua palavra. Nós concluímos nessa segunda parte, juntando com a primeira, que alguém só pode apresentar uma causa justa diante de Deus se ele estiver andando segundo a palavra de Deus. Nem eu, nem ninguém, nunca, e nem Davi, e nenhum outro pecador mortal e miserável como eu, como vocês, poderão apresentar uma causa justa diante de Deus, se nós estiver andando segundo as regras da palavra de Deus. Se nós estivermos nas veredas da palavra de Deus, nenhuma causa é justa aos olhos de Deus. É isso que nós concluímos nesse primeiro trechinho. Davi foi ousado. Por quê? Porque ele se guiava segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, ele viveu e procurou, é lógico, viver de forma mais justa possível. Isso é uma grande lição para nós, meus amados. Causa justa é fruto de um andar pela palavra de Deus. Não tem outro jeito. Em terceiro lugar, dos versículos 6 até o versículo 9, nós vemos aí 4 versículos, Davi se coloca sob a proteção de Deus. Davi não somente tinha Deus como seu juiz, mas como seu advogado, como sua testemunha fiel. Que ousadia de Davi! E como seu protetor infalível. Então, quando ele começa a dizer, eu te invoco a Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Ele está dizendo aqui que Deus é o Salvador. Ele está se colocando debaixo das asas da proteção de Deus. Então agora ele olha para Deus e ele fala assim, Deus, eu não vou procurar outra saída. Eu não vou procurar a proteção da polícia. Eu não vou procurar a proteção de mais ninguém. Porque tu és o meu advogado. E mais do que o meu advogado, o Senhor é o meu protetor. Ele tinha muita ousadia em poder apresentar a causa justa diante de Deus, por causa de estar andando na palavra de Deus. E assim ele tinha ousadia também de se colocar debaixo das asas do Senhor. Ele diz que sob a tua destra, que Deus é salvador dos que a tua destra buscam refúgio e dos que se levantam contra eles. Ele diz no versículo 8, uma expressão bastante marcante nesse trechinho. Ele diz, guarda-me como a menina dos teus olhos. Dos olhos. O que significa a menina dos olhos? A menina dos olhos chama-se pupila, né? Quem conhece de medicina sabe disso. A pupila é a parte central do olho humano. E é a parte mais sensível do olho humano. E talvez a mais importante do olho humano. Então Davi está querendo dizer com essa expressão que guarda-me como a menina dos seus olhos, como a pupila dos olhos de Deus. Está dizendo como parte mais sensível e importante, situada no centro do olho humano, comparando Deus com o corpo humano de um homem normal. Ele diz assim, o que ele quer dizer com isso? Que ele está expressando fragilidade. Senhor, eu sou frágil. Mas também, de uma forma ousada, Davi está dizendo assim também, Senhor, eu sou importante para o Senhor. Irmãos, parece que isso não casa muito com o que muitas vezes nós ouvimos. Às vezes a gente se aprofunda em alguma informação ou algum estudo teológico, e é verdade que nós não somos bons o suficiente para exigir de Deus qualquer coisa, e Deus não nos deve nada. Mas essa expressão de Davi, como menina dos seus olhos, ele está mostrando sim que Deus se importa com ele. Deus se importa com Davi. Não porque ele tem alguma coisa de bom nele, mas simplesmente porque ele era um filho de Deus, um eleito de Deus. Por ser o escolhido de Deus, Deus se importa sim com seus eleitos. Então isso expressa tanto fragilidade como um senso de importância para o dono do olho. Lógico, qualquer um que tem uma boa visão quer preservá-la. De que forma?
guardando a pupila, preservando a menina dos olhos. Isso fala de uma proteção, a gente guarda aquilo que é importante para nós. Davi tinha um senso de que ele tinha certa importância diante de Deus. Né? Isso nós precisamos resgatar, meus irmãos. Não para nós ficarmos presunçosos, né? Ou acharmos que nós, com orgulho, e dizermos assim, Deus tem que fazer tudo o que eu quero porque eu sou importante para Ele. Não, não é isso. Não era essa a questão aqui. Mas a questão é assim, é como filho, o meu pai me ama. E como filho, o meu pai vai me socorrer e vai me guardar. Por isso ele busca o pai, ele busca o seu protetor. Então, em terceiro lugar, aqui nós vemos Davi buscando refúgio em Deus. Nesse trecho entendemos que não são os justos que lutam contra seus inimigos. Outra coisa que a gente extrai desse trecho. Não somos nós que lutamos contra os nossos inimigos, mas é Deus quem peleja pelos seus eleitos, irmãos. Irmãos, a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente quer lutar as nossas lutas, batalhar as nossas pelejas. Nós queremos nos justificar diante dos homens. Nós queremos que as pessoas compreendam na marra aquilo que eu quero mostrar para eles a respeito de mim mesmo. E Davi está mostrando, eu não preciso disso. Porque Deus vai pelejar por mim. Então, esses 4 versículos, de 6 a 9, Davi mostra isso. É Deus quem luta pelos seus eleitos. Nos versículos 10 a 12, a quarta parte dessa oração, Davi faz uma descrição dos ímpios. Agora ele vai fazer uma denúncia. Ele vai mostrar para Deus, nas suas palavras, as ações dos seus inimigos. E ele começa a dizer, são insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Então Davi começa dizendo o seguinte, ele cerra o coração. O que quer dizer cerrar o coração? É fechar o coração. Quer dizer que eles são cheios de si mesmos. São enfatuados, uma palavra que Paulo usa no Novo Testamento, nas suas cartas. Enfatuados. O que significa isso? São soberbos, cheios de si mesmos, com seus corações lacrados e insensíveis a Deus e aos outros. Eles não se importam com mais nada e nem com ninguém. Eles são egocêntricos. Eles são fechados. São pessoas que dizem assim, não vem me dizer nada não, que eu sei errar sozinho. Verdade. O problema não é errar sozinho, o problema é acertar. E são pessoas lacradas. Salomão diz no livro de Eclesiastes que aquele que não deixa ser admoestado, o rei velho que não se deixa admoestar, ele está prestes a perder o seu trono. Então aqui ele está dizendo isso, eles são fechados de coração. E ele diz que eles falam com lábios insolentes, no final do versículo 10, eles falam com lábios insolentes. Insolentes quer dizer lábios soberbos. A boca fala conforme o coração a instrui. É exatamente o oposto do que Davi fez no início do Salmo, quando ele fala que a minha causa é justa e que o Senhor pode sondar o meu coração. Ele fala assim, porque o meu coração, o Senhor pode sondar o meu coração, o Senhor vai me provar no fogo, não vai achar iniquidade nenhuma, ele diz no versículo 3, e ele diz que a minha boca não transgride. Ao contrário, os ímpios e insolentes, eles fecham o seu coração e os seus lábios são soberbos, são insolentes. Então, aqui é a comparação do justo e do ímpio. A boca deles vaza tudo isso. Não tem jeito. É como se fosse uma cachoeira de palavras ofensivas a Deus e ofensivas às pessoas. São pessoas que não têm trava na língua. São pessoas que estão ofendendo a todas as pessoas que estão ao seu redor, não estão nem aí. Por isso que Davi começa falando, são insensíveis. Eles não têm nenhuma sensibilidade. Não têm nenhum cuidado com as suas palavras. Sua boca parece uma espada que fere.
E eles não estão percebendo isso. Davi fala nesse texto também que ele denuncia a maneira com que eles agem. Davi está fazendo uma denúncia para Deus a respeito da ação dos seus inimigos. E ele diz que, no versículo 11, no finzinho ele diz que eles fixam em nós os olhos. E depois ele diz como leão que espreita de emboscada. O que é que Davi está querendo dizer isso? Que eles agem traiçoeiramente. Eles são traiçoeiros. Vocês já viram o leão como caça, né? Ele fica de espreita, ele, apesar da sua força, mas o peso dele não lhe dá grande agilidade e velocidade para pegar a presa. Então, como é que ele se aproxima da presa? Sorrateiramente. Escondido atrás das moitas dos matos, ele vai se aproximando o mais possível da sua presa, sorrateiramente, para poder dar bote. Porque ele não tem muita velocidade. Mas com uma bocada só, uma patada só, ele detona a sua vítima, né? Então é dessa forma que Davi compara os seus inimigos. Eles agem de forma traiçoeira. Eles não são honestos porque eles sabem que eles não estão com a verdade. Então Davi acusa. Davi mostra que Davi está denunciando. Ele fala, eles são traiçoeiros. Eles fazem como leão. Traiçoeiramente, de emboscada que eles agem. Porque eles sabem que se eles forem confrontar num tribunal justo, eles vão perder a causa. Porque a minha causa é justa. O Senhor sabe disso, Senhor. Então, olha só. Quanta coisa Davi está colocando diante de Deus. Isso tudo faz parte da sua oração. Ele colocou diante de Deus 4 coisas até agora. A sua causa justa. A base da sua causa justa, seguindo a palavra de Deus. Que Deus é a sua única esperança e o seu único refúgio, e ele busca ajuda em Deus, confiança em Deus. E agora ele denuncia como que eles estão agindo. Ele tem provas diante de Deus de como esses homens estão agindo contra ele. Ele faz tudo isso diante de Deus. Agora, nos versículos 13 e 14, a gente vê o seguinte: após Davi ter exposto diante de Deus a sua causa justa, em primeiro lugar, sua obediência à sua palavra, em segundo lugar, ter se colocado sob a proteção de Deus como sua única fonte de ajuda, em terceiro lugar, e ter descrito em detalhes a ação dos seus inimigos, em quarto lugar, ele agora sente-se no direito de rogar uma ação punitiva urgente de Deus. Olha só a ousadia de Davi agora. Praticamente ele vai encerrar sua oração fazendo um pedido para Deus. E ele diz no versículo 13, levanta-te, Senhor. É como se ele estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, diante de tudo isso que eu falei para o Senhor, eu estou pedindo a tua ajuda. E até ontem, Senhor, o que o Senhor está esperando? Que ousadia de Davi. Que ousadia de Davi chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, levanta do teu trono, pega a tua espada e acaba com eles. É isso que Davi faz aqui. Irmãos, que oração, que desfecho aqui. Ele diz: defronta-os, arrasa-os, versículo 13, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. E ele diz no versículo 14, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, livra-me desses homens mundanos cujo quinhão é dessa vida, ou seja, eles só pensam nas coisas dessa vida. Calvino comenta esse trechinho dizendo o seguinte: com tais palavras, o Espírito Santo nos ensina que, quando a morte se mostra perto demais, Deus está munido com remédios perfeitamente preparados, com os quais Ele pode efetuar nosso livramento em um instante apenas. Deus pode. Deus tem armas, Calvino chama de remédios, que Deus pode nos livrar em um instante só, se Ele quiser. Na injustiça que eu estou passando, que você está passando, Deus pode agir rapidamente e eficientemente. Com a sua palavra da boca de Deus, Ele pode destruir o meu e o teu inimigo.
Ele é poderoso para isso. Calvino fala mais, nesses versículos, ele comenta também o seguinte: o salmista não só atribui a Deus a função de libertar o seu povo. Olha só que ousadia de Davi. Davi está atribuindo a Deus a função de libertar o seu povo. E não só isso. Ele, ao mesmo tempo, o arma. É como se ele estivesse armando Deus com poder para esmagar e fazer em pedaços os perversos. Como é que se chama esse tipo de oração? Imprecação. Nós já estudamos sobre isso. Esse trecho aqui do versículo 13, dos versículos 13 e 14, é uma imprecação de Davi. É um pedido de ação vingativa de Deus. É uma ação punitiva de Deus contra os inimigos. Eu posso fazer uma oração desse tipo? Com uma causa justa? Sim. Nós podemos fazer uma oração desse tipo. Agora, vejam bem. Ele termina esse trechinho imprecatório aqui, dizendo o seguinte. Parece algumas palavras que nos chamam a atenção. Tu enches dos teus tesouros. Enche quem? Os ímpios. Deus está enchendo os ímpios dos teus tesouros. Eles se fartam de filhos. Olha que coisa. O que isso aqui nos transmite, nos ensina? Isso nos ensina que prosperidade secular não é prova de bênção espiritual de Deus. Deus pode dar fartura para o ímpio. Isso não é bênção espiritual de Deus. Não. Não é prova de bênção espiritual de Deus. Os ímpios, fartos de bens e alegria mundana, continuam insensíveis e de corações cerrados às mãos benevolentes de um Deus que os supre. Os ímpios não têm gratidão em seus corações diante da fartura de bens que eles têm em suas mãos. Qual a diferença de um homem próspero crente e de um homem próspero ímpio? A diferença é bastante clara. O homem crente e próspero, ele é grato a Deus. O homem próspero não crente não tem gratidão a Deus, porque ele acredita que tudo que ele conquistou foi com seu braço forte, foi com a sua própria sabedoria, e que ele mesmo conquistou tudo aquilo, e ele não dá glórias a Deus. Ele não dá gratidão, ações de graças a Deus. A diferença é bem simples. Né? É isso que Davi fala aqui. Apesar de tudo isso, ele está falando, esses são os ímpios, que eu quero que o Senhor esmague. Ele diz assim, que o Senhor defronte-os, arrase-os, destrua-os. É o que Davi pede. E ele, aqui está dizendo o seguinte, tem uma frase que não é de um crente, pelo menos eu estive analisando, não consegui encontrar evidências de que um poeta espanhol chamado Miguel de Cervantes, que viveu entre os anos de 1500 e 1600, ele era um poeta, um dramaturgo espanhol, mas que ele tem uma frase muito boa que encaixa aqui nesse trechinho. E eu não sei se esse homem é crente, mas a frase dele é crente. É cristã. Ele escreveu o seguinte: a ingratidão é filha da soberba. A ingratidão é filha da soberba. Então o oposto da vida cristã é: a gratidão é fruto da humildade, de um coração humilde. Independente de ser próspero, de ser pobre, rico, abastado ou não abastado, o coração humilde dá graças a Deus, glorifica a Deus. Em último lugar, versículo 15, ele encerra agora essa oração com uma passagem muito bonita, uma expressão muito interessante e importante para nós termos nos finais das nossas orações e súplicas que nós fazemos a Deus. Depois de tudo isso, então, versículo 15, ele diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O que é que Davi quer dizer agora, fechando o salmo, nesse versículo 15?
após completar a sua oração em sinceridade de coração, ele foi honesto diante de Deus, colocou tudo para fora, o que tinha no coração dele. Ele não mediu palavras, obviamente com temor diante de um Deus santo. Ele falou com toda a reverência, mas com toda a sinceridade de coração. Ele colocou tudo que ele tinha dentro dele, diante de Deus, diante do trono de Deus, dos ouvidos de Deus. Então, diante disso, ele fecha e ele diz o seguinte: após completar sua oração em sinceridade de coração, expondo toda a causa, sua dor e revolta contra os seus inimigos injustos, uma chama de esperança e alento brilha em seu coração, pelas asas da fé. O que que Davi estava vendo aqui diante dos seus olhos? Nada. Davi não estava vendo nada. Os seus inimigos ainda estavam batendo na porta dele. Ele provavelmente ainda estava dentro de uma caverna ou fugindo dos seus inimigos. Passando necessidade, passando injustiça, olhando com os olhos naturais, ele olhou de onde ele estava. O que que ele viu? Nada. Com os olhos da fé, o que que ele viu? Deus. Ele viu a face de Deus. Ele viu assim: se existe um inimigo lá fora, ele é um instrumento teu para trabalhar na minha vida. E ele fecha o salmo dizendo o seguinte: eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo a tua face. E ele está dizendo o seguinte, que pelas asas da fé, ele menciona aqui que na justiça ele vai ver a face de Deus. Davi se refere a outra justiça agora. Essa justiça aqui não é aquela causa justa que ele está falando, não. Mas ele está se referindo a uma outra justiça que nem ele mesmo, Davi, sabia do que ele estava falando, na verdade. Por isso, irmãos, esse salmo aqui também é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? Ele fala do Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Ele está falando de uma justiça que vai levar Davi para poder enxergar Deus face a face. Quem pode ver Deus face a face e ficar vivo? Ninguém. A não ser em perfeita justiça. Então aqui ele já está expressando alguma coisa que ele não conhecia plenamente ainda, mas o Espírito Santo está inspirando Davi para falar do Evangelho. E para falar de um futuro tão distante que nem nós mesmos hoje não vemos ainda. Ele está falando da glória futura, onde nós estaremos face a face com o Senhor, através de uma justiça que não nos pertence, não é nossa. E ele fecha então esse versículo 15 dizendo isso. Essa justiça não lhe pertencia. Davi se refere a outra justiça que o levaria a provar algo maior do que uma simples vingança e livramento das perseguições. Essa justiça ia levar ele a desfrutar de algo que ele não sabia bem o que era ainda. Que ele chama a face de Deus. A tua face. Era como se Davi declarasse para consolo de sua própria alma. É como se Davi falasse o seguinte: enquanto passo por esse tempo de sofrimento, como num sono, porque ele diz aqui, quando eu despertar, eu acordar, eu me satisfarei na tua presença ou na tua semelhança. Então é como se fosse um sono, esse período de tribulação. Ele diz o seguinte: eu estou certo de que acordarei um dia e me satisfarei na presença imediata e plena de Deus, face a face. Ele estava falando de uma coisa que ele ainda não conhecia plenamente. Então, para nós, isso nos ensina o seguinte: embora as palavras de Davi nesse versículo claramente nos transportem para a derradeira vinda do Senhor, lógico, você entende aqui o futuro, a glória futura.
E a gente pode entender isso nesse versículo 15. Quando toda a justiça será estabelecida perfeitamente e plenamente, e quando todos os santos, famintos por justiça, serão satisfeitos, é a promessa de Jesus no Sermão do Monte, todo aquele que tem fome e sede de justiça será satisfeito. Nós podemos entender também que a ação sobrenatural da graça no crente traz alívio, mesmo em meio à dor, capacitando-o a levantar seus joelhos trôpegos e continuar sua peregrinação neste mundo. Vamos trocar em miúdo tudo isso? O que é que Davi quer dizer? O que é a gente interpreta nesse versículo 15? Davi está falando de algo futuro, que é a glória com Deus. Mas está falando que também, no momento presente, nós havemos de contemplar o Senhor no livramento oportuno de Deus. Ele pode nos trazer um livramento no momento oportuno. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E depois a gente conclui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos ter um livramento definitivo, final e conclusivo nas nossas vidas? Sim, quando o Senhor voltar. Mas hoje, nós podemos também clamar por um livramento nesses dias, irmãos. Você e eu podemos chegar diante do Senhor: Senhor, me livra nesse momento. Porque a tentação, ou a tribulação, ou a perseguição está maior do que as minhas forças. Então, Senhor, por favor, tenha a bondade de me prover escape, livramento, porque a dor é grande. Então vamos fazer algumas conclusões diante de tudo isso. Em primeiro lugar, o justo de Deus tem por direito. Parece loucura a gente falar que nós temos direito diante de Deus, né? Porém, em Cristo, o justo de Deus tem por direito, através da oração e súplica, expor sua causa ao seu Deus, descrevendo detalhes da ação de seus oponentes, inclusive desejando que Deus haja firmemente para vingá-lo, mas não tem o direito de fazer justiça com suas próprias mãos. Isso eu não tenho direito, nem você tem direito. Coloca a sua causa diante de Deus e peça para que Deus faça justiça com as mãos dele, porque as minhas mãos, as tuas mãos não são justas, e não vai operar justiça limpa diante de Deus. Em segundo lugar, concluímos que, apesar de ser obrigação do crente viver em justiça e piedade, que o distingue diante de Deus e faz com que Deus o ouça. Onde nós lemos isso? Salmo 4, versículo 3, nós já estudamos sobre esse Salmo 4, versículo 3, diz que Davi diz que Deus distingue para si mesmo o piedoso, e ele ouve a sua oração. Então, viver em justiça e piedade é uma obrigação nossa, como crente. Mas jamais devemos ter um coração presunçoso, gloriando-nos de nossa justiça, que na verdade, diante de Deus, é trapo de imundícia. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Isso tem que ficar bem claro para nós, para não nascer nenhuma presunção em nosso coração. Posso fazer uma oração diante de Deus pedindo justiça. Mas se Ele não fizer justiça, está de bom tamanho. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o tempo certo de tudo. Em terceiro lugar, somente Jesus é o Santo de Deus que pode justificar ou imputar sua justiça àqueles que Ele escolher. Só somos justos diante de Deus através da justiça de Cristo
E então, aplicando esse salmo lá para nós no Novo Testamento, nós entendemos isso. O que é que o Evangelho nos deu através do sacrifício de Jesus e da justiça de Jesus? Nós fomos feitos justos em Cristo Jesus. Nossa oração, nosso louvor, nossa adoração, nossas ofertas só são aceitas diante de Deus por causa da justiça de Cristo em nossas vidas. Isso tem que ficar bem claro para nós. Em quarto lugar, dependa da graça de Deus para suportar o sofrimento aqui e agora, para não se desviar dos caminhos da palavra de Deus. E exercite sua fé nas promessas da graça futura. Como é que você faz para exercitar a tua fé? Vamos colocar isso de uma maneira bem prática. Como é que eu fortaleço a minha fé? Como é que eu fortaleço a minha fé? Eu fortaleço a minha fé alimentando-me das Escrituras, mantendo-me em vida de oração, buscando o aconselhamento de irmãos e irmãs fiéis ao Senhor, congregando e praticando o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, contra uma alma desajustada e vingativa, praticando o domínio próprio. Tudo isso fortalece a minha fé. Em último lugar, sem as tribulações, nosso homem interior não é renovado, não teremos em nós produzido pela tribulação um eterno peso de glória, e não aprenderemos a ver com os olhos da fé aquilo que é invisível, como Davi viu. Qual é o texto que nós nos baseamos no Novo Testamento? 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18, eu vou ler para os irmãos e encerraremos. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Primeira coisa que a tribulação nos faz, renovo. Segundo versículo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Olha só, nós não apontamos para isso, né? Que a tribulação produz, ela é um instrumento de Deus para produzir algo positivo em nós. O que ela produz? Para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então a tribulação produz em nós renovo da corrupção para a incorrupção, para a incorruptibilidade, produz eterno peso de glória em nosso coração, uma visão de que a glória é mais importante do que o sofrimento hoje. E em terceiro lugar, o último versículo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que isso quer dizer? Que a tribulação também produz em nós uma visão de uma fé verdadeira, que você começa a enxergar o que é invisível. Esses dias eu estava dando um conselho para um rapaz, e eu disse o seguinte, apesar da tribulação da vida dele, ele diz assim, eu estou sozinho e não estou conseguindo me livrar de tudo isso. Eu me sinto só. Eu falei, tudo bem, vou dar uma de Eliseu aqui. Não sou profeta, a não ser que eu possa ser até falso profeta. Mas eu vou tomar as palavras de Eliseu e vou dizer o seguinte, o que você está olhando ao teu redor? Estou vendo um grande exército que veio para me destruir. Ok? Você vê com os olhos naturais isso. Teus inimigos são muitos. Vou te dizer o seguinte. Olha para cima. Eu vou dizer que nem Eliseu. Eu vejo um grande exército vindo da parte de Deus. E são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Nós precisamos olhar para o alto. E a tribulação nos ajuda a olhar para o alto. Nos ensina a olhar pelos olhos da fé. E ver que existe um grande exército a nosso favor. Nós precisamos olhar assim, meus irmãos. E assim repartirmos a fé. Apesar de ser individual, mas com a fé de um para o outro, nós nos motivamos na fé. Nós nos baseamos na nossa fé exclusiva. Mas a fé do meu irmão e da minha irmã me ajudam no momento de cegueira que eu posso estar passando por causa da luta e tribulação que eu estou vivendo. A fé do outro me motiva a continuar. Vamos fazer uma oração e vamos participar da ceia do Senhor?